Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live daqui do canal da Eco Soluções, né, no Instagram. E hoje vai ser uma live muito legal mesmo, principalmente para quem é interessado em produtos orgânicos, tá? A gente tem uma presença hoje aqui de um amigo nosso, né, que é o Leandro Machado, e ele vai falar um pouco para a gente sobre o processo de certificação, tá, de orgânicos. A Vivi acabou de entrar. Oi, Vivi, tudo bom? Boa noite. A gente vai falar um pouco hoje sobre orgânicos, então eu estou só esperando o Leandro entrar, né, da Terra Preta, Agroecologia, para a gente começar a live de hoje, que vai ser muito legal. O tema é um tema assim fantástico, que todo mundo se interessa, né, que é com relação a produtos orgânicos, que agora virou, ainda bem, né, cada vez mais as pessoas estão querendo esse tipo de produto, estão querendo realmente comer um produto de melhor qualidade. Tá, eu estou só aguardando aqui o Leandro entrar. Aí, acabou de entrar, eu já vou convidar ele para a gente começar aqui a nossa... Já, já convidei ele aqui. Hoje eu estou num lugar diferente, hoje eu estou em São José do Rio Preto. Olá, Leandro. Tudo bom? Boa noite, Celso. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Eu estava falando com o pessoal aqui que hoje eu estou num lugar diferente. Eu estou em São José do Rio Preto, né? Hoje eu não estou em Campos do Jordão. Eu até estranhei, porque quando eu cheguei aqui estava 34 graus. E em Campos estava no máximo 24. É o inverno fora de padrão, né? Infelizmente, aí nós temos... Totalmente fora do padrão, tá? Exatamente. Leandro, então normalmente, como eu faço, né, nas nossas lives, enquanto o pessoal está entrando, aí, não é? Eu vou pedir para você se apresentar para todo mundo aí, fazendo um favor. Tá joia. Primeiro agradecer, né, Celso, essa oportunidade. Eu gosto demais, gosto de falar, acho que conhecimento, quanto mais você divide, mais você multiplica, né? Sim, Então eu com acho que certeza. gosto demais. Eu sou engenheiro agrônomo, eu já me formei há um bom tempo, vou fazer 25 anos de formado, então trabalhei muito tempo com várias coisas. Trabalhei na prefeitura, trabalhei no serviço público e atualmente eu estou fazendo mestrado em agricultura orgânica. E ultimamente, há bem pouco tempo, eu trabalhei com produtores orgânicos aqui na região sul-fluminense, né? Então, tive a oportunidade tanto de trabalhar com produtores da parte de certificação participativa, ou como também na certificação por auditoria, né? Então tem um pouquinho de experiência que eu gostaria de dividir com o pessoal que vai estar assistindo aí. Ah, que legal. Aí o pessoal tá com a Aline acabou de entrar. Boa noite, Aline. O Wagner tá aí, meu irmão também acabou de entrar. E assim, vai indo, daqui a pouco o pessoal tá chegando aí. Então, para começar a live aí, eu gostaria que você falasse um pouco, ô Leandro, com relação à história da certificação orgânica do país. O que você poderia passar para a gente aí com relação Bom, a isso? tá certo. É interessante, né? Porque o movimento de produção orgânica, ele é, de certa forma, muito recente. Apesar da produção orgânica ser uma coisa muito antiga. Na verdade, como a Primavera mesmo diz, o homem produziu o orgânico há 5.000 anos, né? Nos últimos 50 que ele disse que não era daquele jeito, que precisava matar a fome do mundo, e até hoje não conseguiu resolver o problema, né? Então, Isso mesmo, com certeza. A proposição não foi matar a fome, foi vender insumos. Mas o movimento orgânico ele começa há bem tempo, no Brasil especificamente, desde a década de 70, né? Inclusive, hoje em dia, tem muita gente que diz aí que é orgânico, que está surfando nessa onda, mas lá atrás disse que era coisa de alternativo, gente que não tinha o que fazer, que isso não existia, de romântico, né? E hoje está postando. Mas, tá bom, não importa. Se está fazendo bem, é isso que vale. Então, na década de 90, inclusive é interessante dizer o seguinte: dentro do processo de identificação do produto orgânico, a cooperativa Colmeia, em 1992, 91, 92, ela foi a primeira no Brasil a criar essa ideia de certificação, para resolver um problema que eles tinham na feira deles lá em Porto Alegre. Parecendo todo mundo dizia, não, eu sou orgânico, eu sou orgânico. Bom, aí o pessoal falou, não, nós precisamos criar alguma coisa que nos identifique.
E aí eles criaram a ideia do selo de identificação para os produtores orgânicos, de uma forma participativa. E isso evoluiu, foi evoluindo, até que em 98 eles criaram a Rede Ecovida de certificação participativa. Quem quiser, inclusive, saber mais, nós temos o Laércio Meirelles, que é a pessoa muito capacitada, que poderia ajudar muito aí, com muitas informações. Inclusive teve uma live dele hoje. Mas, Sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode falar. Tá. A sua imagem deu uma tremida aí. Bom, e tá. aí, em 2003, a gente tem o primeiro marco legal dessa questão no Brasil. Essa discussão foi cada vez mais ganhando corpo e tudo, mas em 2003 se cria a Lei 10.831, que realmente criou o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, né? E aí foi vamos dizer, a certidão de nascimento do sistema de avaliação da conformidade orgânica no Brasil. E aí, Celso, eu gostaria também de fazer um parâmetro seguinte. Às vezes a gente fala certificação orgânica, mas a certificação orgânica é um dos processos que se utiliza para conferir a conformidade de um produto. Esse não é o único. Tá? Mais uma vez, aproveitando essa ideia do pessoal lá da Rede Ecovida, da Colmeia, ele criou uma jabuticaba, que foi o sistema participativo de avaliação da conformidade orgânica. Até então, o mundo só pratica o sistema por auditoria. A Europa, principalmente, inclusive, por muito tempo, alguns países, o pessoal da comunidade europeia não aceita o sistema participativo porque eles desconheciam, né? Mas o Brasil criou, dentro dessa lei, a 10.831, ela criou essa ideia do sistema, abriu essa possibilidade do sistema participativo. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo... Sim. E no que consiste o sistema participativo, Leandro? Sim, então, vamos pegar dois paralelos. Na avaliação, na certificação, você tem uma terceira parte, que é uma empresa registrada no Ministério da Agricultura, uma OAC, um organismo de avaliação de conformidade, que se registra e tem um auditor que vai até a sua propriedade fazer a avaliação de todo o seu processo de produção. Sim. No sistema participativo, é diferente, que você tem uma OPAC. O que é uma OPAC? É um organismo participativo de avaliação da conformidade. É um grupo de produtores que tem uma representatividade, que também dá entrada no Ministério da Agricultura, que registra, tem toda uma listagem, a edição normativa número 17, se eu não me engano, ou 19, não lembro bem a IN, ela regulamenta quais são todos os parâmetros que são necessários, e essa entidade ela passa a ser uma avaliação, autoavaliação. O grupo é responsável. Todo o grupo é responsável. É uma avaliação solidária. Ou seja, se um fizer coisa errada, todo mundo perde. Então a responsabilidade é muito grande. E isso aí me lembra um pouco, assim, com um paralelo meio distorcido, mas o cadastro ambiental rural, entendeu? Que Sim. eu sou responsável para dizer como que está a minha propriedade, não é? Autodeclaratório, né? Isso mesmo. Isso Exatamente. mesmo. Só que o interessante do sistema participativo é que no sistema participativo existem dois entes que se incluem nessa avaliação da conformidade. Os fornecedores, que são, pode ser produtor, pode ser processador, pode ser distribuidor, e os colaboradores. Quem são os colaboradores? O consumidor e técnicos. Entendi. E interessante no sistema participativo é que no sistema participativo as obrigações são horizontais. O que é isso? Não existe um acima. Todas as decisões são colegiadas. Então existe uma reunião que avalia, por exemplo, e aí vamos construir um processo de certificação para o pessoal entender. No sistema de certificação, você dá entrada numa OAC, numa certificadora, ela marca o dia da visita e aí ela manda um auditor ir lá e vai fazer a avaliação de todo o processo, vai ver toda a documentação, vai avaliar o que está conforme e não conforme e vai dizer se aquele processo
Se ele volta. Leandro, deu uma travada no seu, tá? Na hora que você falou que o auditor visita e ele vai ver com relação à conformidade ou não. Tá? Isso. E aí, Tá. dependendo da não conformidade, ele pode barrar o processo ou dar um prazo para até você atender para ele voltar e fazer a avaliação final e emitir o certificado ou não, certo? Sim. Isso no sistema de certificação. No sistema participativo, é o grupo que faz isso. E aí você fala assim, mas vai todo mundo? Não, ele elege uma comissão que vai na propriedade, e essa comissão é formada pelos produtores já certificados e os colaboradores, que são os consumidores técnicos, e ela faz a avaliação. E essa avaliação, ela volta para a reunião, e a lida, e o grupo, em função daquela informação prestada, pode aceitar ou não. Então, quer dizer, entendi. As instâncias são horizontais, né? Então, na verdade, o produtor pode falar, não, mas eu acho que não está satisfeito. Então, monta a comissão, você vai lá também avaliar. Sim. Então, são dois sistemas que caminham para a mesma avaliação, que é a questão de se emitir um certificado de conformidade orgânica. Sim, inclusive, assim, uma coisa que sempre me passou muita... É que o sistema ele tem muita credibilidade, né, da certificação orgânica do Brasil, né? Sim. E inclusive e as normas que são editadas, você tem todo um roteiro para você fazer, né? Você tem que nas duas formas, você tem que elaborar um plano de manejo que você vai dizer tudo o que você vai fazer, tudo que você tem, os seus vizinhos, o que eles produzem, da onde vem sua água, para onde é o lixo, se você tem funcionário registrado, se é parceiro, se tem criança. Quer dizer, é um instrumento muito detalhado, tem que ser muito bem detalhado, as culturas que você vai ter, da onde vem a semente, quais são as práticas de manejo. Na verdade, quando você pega um plano de manejo, você tem que entender toda a produção daquela unidade, né? Sim. E assim, uma coisa importante, quais são os parâmetros para você conseguir uma certificação de orgânico no Brasil? O que é analisado? São principalmente 4 quesitos. A parte ambiental, se você está atendendo a legislação ambiental, se você tem área de reserva, se você faz a correta destinação dos seus efluentes, se você não pratica queimada, a parte ambiental. A parte trabalhista, como eu disse, você tem pessoa que trabalha com você ou a unidade é familiar? Né? Eu tenho parceiro. É contrato ou é assalariado? Né? Tem a parte social. Você tem criança na escola, a criança estuda, a criança trabalha, a criança faz parte do processo, né? E a parte econômica, né? Você avalia também a parte econômica daquilo ali. É um projeto que não tem viabilidade, ele pode ser contestado pelo grupo também. Então são os 4 eixos principais. E aí ele se desdobra, o que você usa, quais as práticas que você incrementa, né? E aí uma coisa que às vezes acontecia muito no nosso grupo, do grupo que eu participava, eu fiz parte da ABIO, como membro, inclusive, da administração do Conselho Fiscal da ABIO. A ABIO é a Associação de Produtores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro. Ela é uma das maiores, que a gente chama SPG, Sistema Participativo de Garantia. Hoje nós temos quase 700 produtores. Né? E eu fiz parte do conselho. Certificados. Que legal, que legal. Se não me engano, só a Rede Ecovida no Sul e acho que existe uma outra que tem mais. A Rede Ecovida tem mais de 2.000 produtores certificados. A Ecovida, inclusive, que começou a seguir a gente hoje, eu acho. Se não me engano, por causa da live que a gente vai estar fazendo agora, hoje a Rede Ecovida começou a seguir a gente lá também no Instagram. Eu imagino, e que legal, porque eles têm história nessa área, eles trabalharam muito, né? E eles são um parâmetro para nós na agricultura orgânica, na certificação de produto, na avaliação de conformidade, né? Mas o Rio de Janeiro, então, a associação de vocês é a segunda do Brasil.
Eu não sei se é a segunda ou a terceira. Tá, mas é que se você levar em consideração o tamanho do estado do Rio de Janeiro e a quantidade de propriedade rural que tem aí em relação a outros estados, isso aí um parâmetro absurdo de unidades certificadas. Mas aí também a gente tem que lembrar o seguinte, a unidade registrada conosco, existem as unidades que a gente fala de produção primária, que são os produtos vegetais primários, Tá? existe os produtos animais, né? Mel, ovos, leite, Tá. queijo. Que deu uma conexão, né, Celso? Ó, Voltou. parou no queijo, tá? Vamos que você lembra. Eu até corrigi, o queijo, na verdade, não é animal. O queijo é beneficiamento. Tá. Ok. Porque eu posso ter, por exemplo, uma fábrica de doce orgânico. Eu posso ter uma fábrica de pães. Entendeu? Sim. Então, na verdade, existe produção primária, produção animal, beneficiamento e extrativismo. São as 4 formas que você pode certificar uma unidade de produção. Orgânica. Tá. E assim, elas diferem muito na hora de você fazer o processo ou elas são praticamente a mesma estrutura do processo? Na verdade, o básico que a lei exige é o mesmo para todas, que é o plano de manejo. Tá. Né? Aí você vai mudar, por exemplo, se é uma unidade de produção vegetal, você vai dizer as culturas, o que você usa e tudo. Se você tem uma produção animal, você tem que dizer no plano de manejo da onde vieram as suas matrizes, qual o espaçamento. Por exemplo, você para criar galinha, você tem que ter no mínimo, no máximo 6 aves por metro quadrado. Se você vai criar frango, você tem no máximo 10. Quer dizer, que a gente fala do conforto do animal, né? O animal não pode estar sujeito a um sistema que seja de sofrimento, que cause qualquer tipo de sofrimento animal. O bezerro, por exemplo, ele tem que se alimentar, tem que mamar na mãe por algum tempo, pelo menos uma vez por dia, ele tem que ir lá até uma certa idade. Não é como no sistema tradicional, que ele é separado do primeiro dia e nunca mais vê a mãe, né? Por quê? Porque isso, a gente acha que isso ela confere para ele rusticidade, né? O sofrimento, a relação do animal com a mãe é muito mais próxima, então o animal não fica em sofrimento. A questão de sombreamento na pastagem. Se você tem uma unidade de produção, você tem uma fábrica, aí você diz quais são, por exemplo, o sanitizante que você pode usar, qual a armadilha de controle de vetores que você pode usar ou que você não pode, né? Se você pode aplicar um inseticida na área ou não. Então, para cada uma dessas, existe uma instituição normativa que disciplina todos o que pode e o que não pode para cada processo desse. Entendi. E é por isso que ele se torna um processo totalmente livre de qualquer questão de falha ou qualquer auditável. Questão de... Isso, justamente. Ele tem que ser auditável e assim, você tem que manter todos os controles. Você, por exemplo, independente, mas é horta. Não, você tem que saber aquele lote que plantou, porque também isso não é nem a lei da questão de orgânico só, mas da rastreabilidade que é para todo mundo hoje em dia, né? Sim, sim. Só que o produtor convencional está achando isso difícil. O produtor de orgânico já fazia isso desde 2003. Uhum. O orgânico tem que fazer isso, ele tem que dizer o lote, porque aí ele vai dizer o que ele usou naquele lote. No plano de manejo do orgânico, você tem que dizer qual a adubação que você empregou, o tipo de composto. Você não pode usar, por exemplo, o esterco direto, você tem que passar por um processo de compostagem. Isso a lei 10.831, ela já disciplina isso tudo lá na lei base, né? Você não pode usar o esterco direto, que interessante isso. Não pode. Que fantástico. Você tem que compostar ele primeiro, ele tem que fazer aquela estabilização, né? Para depois você utilizar.
Não então, é permitido. por exemplo, um esterco curtido não pode ser usado. Ele tem que passar, o processo de curtimento, se ele foi a campo e ele ele está estabilizado, aí tudo bem. Agora, se é o esterco fresco, não pode, de forma alguma. Tá, entendi. Assim, em média, quanto tempo demora um processo de certificação, Leandro? Pois é, aí a gente tem o que a gente chama de períodos de conversão. Sim. E isso independe se é um sistema de certificação ou SPG. Né? Por quê? Porque a lei disciplina isso. Então, por exemplo, para hortaliça, vamos dizer, eu quero começar a plantar hoje. Tá. Se eu tenho os documentos que provam que aquela área já não usa nenhum produto, se eu já não emprego nada, se ela estava em pousio e tudo, daqui a 1 ano eu já posso começar já posso requerer ou já posso vender um produto como orgânico. Ah, entendi. Que a gente chama de período de transição. Tá. Culturas perenes, 1 ano também. Criação de gado, 1 ano e meio. Criação de animais. Aí a criação de animais tem um para cada tipo. Porque, na verdade, o que a gente considera é o seguinte: pelo menos 3/4 da vida daquele animal ele tem que ter passado num sistema orgânico. Entendi. E aí, para ele ser considerado. Então, e aí ele tem que se alimentar, por exemplo, você não pode dar soja transgênica para um frango. Não é aceito. Produto transgênico não é aceito na ração. Você pode até utilizar o produto convencional, desde que não seja. A soja pode ser soja convencional, desde que não seja transgênica, e em até 20% da ingestão diária desse conteúdo. Tá. Por exemplo, uma pessoa que produz no método orgânico, ela quer ter uma certificação. Isso. Tá. O processo é diferente para quem já produz e quer certificar? Pois é, aí que vem essa questão seguinte. O que a gente sempre aconselha é fazer essas duas. Primeiro ponto é fazer escolha. Por qual processo eu quero obter o meu certificado de avaliação de conformidade? Tá. Não, eu não tenho tempo para participar de reunião, eu não tenho tempo para fazer visita. Então você tem que optar, talvez, pela certificação por auditoria. Sim. Não, eu sou um pequeno produtor, eu não tenho, porque o custo de uma auditoria, você tem que pagar o auditor, o deslocamento, a papelada toda. Então ele tem um custo mais elevado. Enquanto que um processo de certificação participativo é um custo mais baixo. Hoje está em torno aí de... porque na verdade você associa a essa OPAC no sistema de participativo, você associa, você tem que ser um membro dela, você paga uma contribuição tal, que é em torno aí de R$70 a R$90 por mês, esse é o valor que a Bio cobra, e você paga só a primeira visita, se eu não me engano, o último valor que eu vi era R$250. A primeira visita que vai o grupo, vai uma pessoa responsável pela papelada e monta todo o processo, e traz de volta. Quer dizer, você é um custo muito mais baixo. Só que você tem que participar. A essência do sistema é participativo. Você tem que ir em reunião, você é escalado para fazer visita, aí você depois tem as renovações, que você tem que fazer outro tipo de visita. Então, esse é um sistema mais barato, mas em compensação te envolve muito mais. Né? Quando a gente fala que o auditor é mais caro, estamos falando o quê? Em que valor, mais ou menos, fica isso? Depende um pouco da certificadora, mas está em torno de R$3.500 a R$5.000, mais ou menos, por ano. Entre 3.500 e 5.000. Isso, isso. Tem uma noção, mais ou menos, do que a gente, no universo, nós estamos falando aí, de valores. Tá? Eu tenho uma pergunta aqui com relação à certificação de mel. Sim, o mel é possível. O grande problema que o pessoal tem hoje com relação ao mel não é nem com relação à certificação, porque o mel, se você pensar bem, a abelha, ela só coleta flor. Toda a flor é orgânica. Justamente. Né? Ela não usa ingredientes para produzir o mel. Né? Claro que se for mel silvestre ou mel de uma área de produção orgânica, é muito mais interessante. Até porque se ela está colhendo pólen e néctar numa área de produção convencional que aplica agrotóxico, ela morre. Então, na verdade, não tem, né? Agora, o grande problema hoje das casas de mel é a questão sanitária. Porque
Existe o certificado de produção, o certificado de avaliação de conformidade orgânica, mas você tem, para produto de origem animal, você tem que ter o registro no SIM, no CI ou no CIF, porque aí é uma questão sanitária, né? Agora, existe a ideia do produto artesanal, está se modernizando muito esse processo. Isso. Inclusive, essa questão do SIM, eu até tive a oportunidade de participar da criação do SIM de São Bento do Sapucaí. Sim. Tá, eu consegui, por causa de um cliente meu que estava precisando de uma certificação do município para a venda do produto dele, e eu acabei visitando vários outros municípios, e a gente pegou um material, tá, e conseguiu fazer uma lei legal que já está rodando lá. É Sim. Muito legal. E olha só, nós estamos com um amigo aqui do Paraguai, ó, aqui no nosso... Ele é produtor de mel ecológico lá no Paraguai. Olha que interessante aí, ó. Viu? Muito legal. Mas aí o grande problema que nós temos com relação aos produtos de origem animal é que um dos documentos que são necessários para que esse produto vá para a prateleira, e não está relacionado com a certificação orgânica, mas está relacionado com a parte sanitária. Então tem que ter esse registro, seja no SIM, no CI ou no CIF, né? Existe a possibilidade hoje do CISB, mas aí é uma outra legislação, né? Sim. Agora aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó, da Sara. Quem Sim. participa das certificações participativas faz a vistoria? Exatamente. Como o próprio remunerado? Nome... Não. É remunerado? Não, na verdade ele não... O que nós temos nessas visitas de certificação, a gente chama do facilitador. O facilitador Sim. é a pessoa da bio ou é um colaborador que fica incumbido de de fazer papelada. E aí a OPAC, isso é no caso do Rio de Janeiro, ela dá uma ajuda de custo para ele poder fazer essa visita. Essa papelada. Mas ele não tem voz. Quem tem voz são os produtores que estão ali fazendo a visita. Esses produtores... Esses não recebem. Não recebem. Né? Tá. E o valor que esse facilitador recebe é em função do quê? Do que os produtores pagam de mensalidade para a OPAC, no caso aqui no Rio, para a Bio, e ela repassa um valor para ele. Entendi. Entendeu? E você falou uma coisa muito interessante hoje, foi com relação ao SIM. Isso é uma coisa que tinha que ser mais estimulado nos municípios brasileiros, na verdade. Tem pouquíssimos municípios ainda que tem o SIM, não é verdade? Exatamente. Porque o SIM, inclusive eu também trabalhei aqui na prefeitura de Barra Mansa da minha cidade, justamente na implantação do SIM. Também tenho uma boa experiência com isso. O SIM é uma forma de você, da pequena empresa, entrar na regularidade, né? Justamente. A pessoa quer fazer a coisa certa, mas quem? Eu vou responder para quem? Para o CIF, que está um escritório lá no Rio de Janeiro, às vezes para o CIDO estadual, que tem uma legislação já meio padrão de indústria, uma legislação grande, e a gente sabe que não é o tamanho da instalação que faz o processo. Não. É a higiene, é a matéria-prima, é a qualidade, é isso que faz um bom produto, né? Aliás, Leandro, se você for atender o CIF com relação à produção animal, você tem que ser uma JBS ou uma BRF, porque senão você não consegue, sinceramente, é impossível atender a legislação. Porque o padrão é o padrão industrial, aquela questão de pé direito, de 5 metros de altura, ambiente frigorificado, destinação disso, daquilo, quer dizer, para um pequeno produtor, não tem. E aí o que acontece? De certa forma, o produtor acaba caindo na clandestinidade, mata no fundo de casa, e aí é um problema. Então a gente é muito importante essa questão da legislação sanitária. A Camila mandou também uma pergunta aqui, né? Como é a questão da credibilidade quanto ao controle social para o consumidor? Aí esse é um outro processo que existe também na legislação faculta. Nós falamos de dois, do sistema participativo e do sistema por auditoria. Sim. Mas existe um terceiro, que são o sistema de controle social. O sistema de controle social diverge um pouco desses dois, por quê? Nesses dois, você recebe um selo, que é o selo do CISORG.
é uma marca do governo federal. Você entra no Cadastro Nacional de produtores certificados e você pode vender para terceiros. O que é isso? Eu, Leandro, produzo alface, só que eu entrego para uma empresa que coloca num supermercado, num restaurante. Ou seja, sim, o meu produto vai com o meu selo daqui e aí ele vai vender para quem quiser. Tá. Ele pode passar por 2, 3, 4 canais até chegar no consumidor. No sistema de controle social, você não tem o selo do Cisorg, o produtor não tem o selo do Cisorg, e ele não pode ter um terceiro na negociação, ou seja, a relação é direta, produtor-consumidor. Seja através de selos ou de feiras. Mas, mesmo assim, você tem que fazer um plano de manejo, tem que juntar um grupo que pode ser uma organização formal ou não formal, você pode criar uma associação ou pode ser um grupo de produtores que vai registrar isso no Ministério da Agricultura. E então, quem faz o controle desse processo é o Ministério da Agricultura. Só que o Ministério da Agricultura é um órgão normatizador e fiscalizador amplo. O controle mesmo é o consumidor. Vendendo para você, não pode ter um terceiro. No máximo eu posso ter um outro produtor na barraca dele que eu vou colocar um pouquinho naquele produto ali. Mas não pode ter um terceiro na história. Então, é a minha cara que vai no produto, né? Então, vamos dizer assim que acaba até limitando um pouco a questão de venda, né? Exatamente, a venda direta. Não pode ter um terceiro nessa história. E não tem o selo do Cisorg. E fazer uma pergunta também, depois que você consegue a certificação, como que é feito o controle em cima da propriedade certificada? Aí a renovação, normalmente a renovação desse selo é anual. Ah, tá. Anualmente você tem que fazer todo o processo novamente, só que aí você, dentro do sistema participativo, existe uma coisa que chama visita de pares. Ou seja, 2 produtores que são certificados vão fazer uma visita na minha propriedade. Apenas 2 produtores. Porque na visita inicial é um grupo. Sim. No sistema, na renovação, e aí é em torno de 6% dos produtores, da relação de produtores, todo ano. Ah, mas no nosso grupo tem poucos produtores e eu fiz, é o primeiro ano. Eu tenho que fazer renovação de pares ou tem que ser uma visita ampla? Existe na legislação que durante um processo, 6% do grupo tem que se fazer essa renovação por visita também. Visita de grupo. Entendi. Tá? Entendi. Então quer dizer que você tem que renovar anualmente? Anualmente. E anualmente você vai pagar uma taxa também do valor da renovação? No sistema de auditoria, sim. No sistema participativo, você só vai pagar a visita do facilitador. Ah, entendi. Em torno de R$60, R$50. Essa questão do participativo eu achei muito interessante, porque, na verdade, acaba tendo um controle de todo mundo com todo mundo, né? Porque exatamente. Igual você falou, se uma pessoa fizer errada, ela pode acabar com todo o sistema, na verdade, né? Exatamente. Por exemplo, e não é o grupo, porque, por exemplo, no caso do Rio, são 28 grupos de produtores. Eram 28 quando eu participava. 28 grupos, núcleos de produtores. Sim. E cada núcleo desse fazia a sua gestão, vamos dizer, essas visitas, o controle e tudo. Só que, se tivesse um problema de um produtor desse cair em descrédito e fosse avaliado que o grupo teve um consentimento, todos os outros do estado todo perdiam a certificação. Porque ela é solidária. Do estado? Do estado, todos os outros dessa unidade, dessa OPAC, no caso a BIO, perderia a certificação. Porque nós somos solidários, nós somos uma entidade só. E ela não cumpriu com o processo que é manter o controle. Que interessante, cara. Olha só. Boa noite, Tayama. Então, agora, tem uma coisa muito interessante que eu achei, que é assim, como você tem aquelas 4 pontos principais para conseguir a sua certificação, normalmente, qual é o que dá mais... o mais complicado de ser atendido para você conseguir uma certificação? Olha, o ambiental
pela forma, porque a maioria das vezes o produtor compra uma propriedade que está num processo de degradação, cheia de problemas, às vezes, abandonada, ou que não atende, ou era uma grande propriedade que não atende, e aí você tem que adequar. É claro que existem prazos, né? A gente sabe no próprio CAR, de adequação ambiental e tudo, mas o ambiental é um problema, e o plano de manejo. E aí uma questão muito interessante que você falou, assim, o plano de manejo tem que ser muito bem descrito, tudo que eu vou fazer. Eu vou até lembrar aqui uma questão que foi dita o seguinte, houve um caso, isso quando eu fazia parte da coisa, a gente ficou sabendo de um caso, o seguinte, um produtor num estado brasileiro, não vou falar onde, tudo certinho, todo mundo sabia, tudo certo, e coletaram o produto dele na feira e fizeram análise. O Ministério da Agricultura faz isso, ele coleta lá na ponta os produtos certificados e vai fazer. E deu inseticida. E aí foi, puxa, produto do fulano e tal, vamos lá, coleta de novo, faz a contraprova de novo. Aí pegaram o plano de manejo dele, tudo certinho, ele usava óleo de ninho. E aí, aí falou assim, poxa, mas não tem nada, não está tudo certinho. Que aí o Ministério da Agricultura vai fazer auditoria no local, aí uma inspeção, na verdade, auditoria não, uma inspeção na propriedade, avaliar tudo, ver, porque o sistema tá furado. E aí vai avaliando, mas não, está tudo certo, o cara tem boa índole, já é produtor há muito tempo. Você consegue observar quando a pessoa está trocando insumo e quando a pessoa tem compromisso, né? E aí, sim, com certeza. Como é que faz? Aí pegaram e falaram assim, vamos fazer uma análise nesse óleo de ninho. Se é inseticida, a única coisa que você usa para matar inseto é óleo de ninho. E aí pegou o produto, fez a análise. O óleo de ninho tinha um pouquinho de inseticida. E aí foram no fabricante. E chegaram nele e falaram assim, pô, mas você está usando inseticida no óleo de ninho? Ele falou assim, não, mas é para ficar mais forte. É para ter mais... Quer dizer, o plano de manejo salvou ele. Você vê, não foi culpa dele, né? Na verdade, né? Ele comprou um produto que, na opinião dele, estava correto, não tinha nenhuma questão de pesticida, inseticida, nada, e no fim esse produto estava sendo manipulado pelo produtor. Exatamente, pelo fabricante. Pelo fabricante, exatamente. Ele querendo aumentar a eficiência, ele botava um pouco de inseticida. Se eu não me engano, era um piretroide, alguma coisa assim, botava um pouquinho para poder aumentar a eficiência. E foi pego lá na... Eu já vi um pessoal da turma de orgânicos discutir com relação à utilização do óleo de ninho na produção do jeito que está sendo utilizado. Porque tem gente falando que está sendo utilizado demais, mais do que tem necessidade. Tá? Isso também é complicado, isso também, não é, Leandro? Muito, muito. E assim, a legislação ela é viva, né? Ela vai se atualizando. Por exemplo, se a gente pensar, o superfosfato simples, lá no início do processo, ele era aceito como um insumo. Mas depois, no processo, como se viu que ele leva um banho de ácido sulfúrico, ele pode ser um contaminante, ele caiu. Ele não é permitido na agricultura orgânica. O óleo de ninho, pelos efeitos que ele causa, principalmente para as abelhas, para alguns insetos polinizadores, ele já está sob risco de ser retirado do processo. Aí, isso vai entrar em consulta pública, isso tem um monte de etapas para se fazer isso. Mas existem contestações com relação ao óleo de ninho. Sim, eu já vi algumas contestações já do pessoal que trabalha principalmente com a agrofloresta. Sim. Tá? O pessoal tendo essa... E a agrofloresta, como é que é o tratamento? Também ele é passível de certificação? Na verdade, ele tem que cumprir, porque a legislação se chegou ao termo agricultura orgânica depois de muita discussão, porque são várias correntes. Você tem o pessoal da permacultura, o pessoal da agrofloresta, o pessoal da agricultura biodinâmica, o pessoal da agricultura natural, mas isso tudo está dentro de um escopo só. Né? Você certifica um produto orgânico independente de onde ele vem. Ele cumpriu esses parâmetros, ele está aceito no sistema brasileiro de conformidade orgânica. Então, independe de onde ele vem, né? Desde que ele cumpra aqueles parâmetros, aqueles eixos que eu falei. Entendi. Muito interessante isso. E assim, é comum
se perder certificação ou não? Normalmente como que é? Não, tem muito produtor que, às vezes até por questão pessoal mesmo, acha que é difícil, ou acha que é complicada a questão de ficar indo em reunião, então ele acaba desistindo desse processo, né? Mas existem também questões, porque no orgânico você dá uma não conformidade para o produtor, né? Olha, você tem que fazer a recomposição daquela área de mata ciliar ali. E no ano que vem você chega lá e você faz um acordo. Para o ano que vem dá para você plantar tudo? Não, eu vou plantar 10%, 5%, ou que a legislação obrigue, 1/12, né? 20%, né? 20% do mínimo. Então você vai fazer. Chega no ano que vem, você plantou? Não plantei. Aí você dá uma última para ele. O ano que vem, na próxima, se você não fez, infelizmente, e aí você chega no ano que vem, não fez, o grupo cancela. Não dá mais. Ou ele não participa das reuniões também. É muito comum também não participar. O produtor entra, recebe o certificado e para de ir em reunião. Para de reunião, cada grupo tem um regimento. Mas normalmente, se você faltar 3 reuniões seguidas, você está excluído do processo. Entendi. Ativo, né? Eu lembro que uma vez um tio da minha esposa, ele estava iniciando um processo de certificação de café orgânico aqui na região de Garça, em São Paulo. Sim. E ele também chegou uma hora, ele não foi mais. Ele não seguiu em frente por causa dessa questão. O pessoal certificado. Olha lá. Isso, olha lá. Esse daí é um grande amigo nosso, ele que fez a live sobre os Pampas com a gente, que é o Alexandre. Tá? Ele chegou agora, mas quero assistir o vídeo depois. Ótimo tema. Aqui no Rio Grande do Sul, certificando a SAFs na SEMA também. Que legal aí, viu? E o Rio Grande do Sul, como você disse, é um baluarte do Brasil. É o berço da certificação da organização dos produtores, né? A organização no Sul é muito forte. E só lembrando, por exemplo, existem alguns órgãos estaduais que é uma organização de avaliação da conformidade. Por exemplo, em Minas existe o IMA, que é uma certificadora para auditoria, né? Sim. No Rio existe o INT, o Instituto Nacional de Tecnologia, que é ligado ao Ministério da Indústria e Comércio, se eu não me engano, que também é um órgão do governo federal, que também faz a certificação por auditoria, né? Aí tem várias outras, tem a biodinâmica, tem o pessoal da EcoCert, né? Normalmente, se você for trabalhar com exportação, você precisa ter um processo por auditoria, uma certificação por auditoria, porque muitos países da Comunidade Europeia não reconhecem o sistema participativo. Você falou mesmo que você participou até de alguma coisa com relação aos países da Comunidade Europeia, né? Para entender como que funciona o nosso sistema, né? Isso. Em 2014 eu fui à França conhecer a produção orgânica lá na região da Bretanha, no sul da França, na região da França. Em 2015, a ONG que me levou lá na França veio para o Brasil e montou um seminário para poder trouxe deputado, trouxe um senador, inclusive, na época, trouxe vários produtores para a gente fazer justamente um fórum, foi o Fórum Brasil-França, falando sobre justamente certificação participativa. Foi aqui em Pinheiral, no Instituto Federal de Pinheiral, no Instituto de Educação de Pinheiral. Viu, temos mais uma jabuticaba então, hein? Não é só árvore. Não, temos uma jabuticaba. E muito saborosa, por sinal, né? Que legal. É muito... A gente fica muito feliz em saber disso, porque o Brasil ser um país que ele está na vanguarda, né, do processo de certificação. Isso, de avaliação da conformidade. Na América do Sul, vários países já começaram a adotar essa ideia também. Chile, Colômbia, Bolívia, Paraguai, inclusive. Tem alguns países desses que já têm núcleos de certificação participativa. E que veio do Brasil a ideia, e eles foram lá e acabaram pegando. Porque, na verdade, isso iniciou na IFOAM, que é uma federação internacional de produtores orgânicos na Europa, inclusive nos Estados Unidos também. Mas só que eles só tinham esse padrão de auditoria, tipo no molde das ISOs, né? Aquela auditoria fechada, inspetor, que a gente fala da terceira parte, né? Vem alguém e te avalia. Mas
essa questão de custo, questão de estrutura do Brasil, foi se caminhando essa ideia da certificação participativa, né, e do sistema participativo de garantia. E aí foi uma coisa que cresceu muito e que permitiu, por exemplo, que a Ecovida tivesse essa quantidade de produtores, que a Bio no Rio tivesse essa quantidade de produtores. Tem o pessoal do sul de Minas aqui, que estão, acho que são 190, a OC em Campinas são 60 e poucos produtores. Então cresceu muito, né? Sabe, e é uma questão bem complexo mesmo, porque depois do Código Florestal de 2012, que alterou até mesmo a conformidade da propriedade rural, né? Porque, por exemplo, propriedades menores, ela tem uma APP menor para resguardar, tem aquelas de uso consolidado também, que já antes de 2008, que também podem continuar utilizando. Então, essa análise realmente tem que ser muito criteriosa para ver se não passa nada com relação a essas questões, não é verdade? Exatamente. Tem a questão também da destinação do efluente, por exemplo. Uma propriedade que tem um curral ou a criação de porcos. Você não pode jogar o efluente in natura no corpo hídrico, né? Isso Sim. é uma agressão ambiental e você tem que fazer tratamento. Além disso ser um desperdício de material que você vai transformar em insumo para a sua produção. Na verdade, seria um crime ambiental, né? Então, isso tudo é avaliado nas visitas, né, no questionário. Aliás, isso vem de contrapartida com a penúltima, vem batendo de frente certinho com a penúltima live que a gente fez, que foi sobre resíduos sólidos, que na verdade não existe lixo, existe má utilização do produto, que é o caso no caso da compostagem. Se você tem um curral ou uma criação de suínos, e se você faz o tratamento disso, o ganho que você tem é absurdo. Porque isso tudo é matéria-prima para quê? Para sua horta da propriedade rural, ou para sua pastagem, ou para vender. Qualquer tipo de situação você pode utilizar esse material. É a autonomia do produtor, né? Ele deixa de depender de insumo externo, né? Deixa de comprar adubo, deixa de comprar rocha moída, que é um problema, que a gente sabe até quando a gente vai conseguir ficar usando rocha moída no caso da produção orgânica. A gente tem que trabalhar a fertilidade do nosso solo, restabelecer isso. Né? Então, você começa a ciclar a propriedade. E, além disso, você tem o gás que você pode utilizar, quer dizer, a propriedade começa a baratear os seus custos, a tornar o mais eficiente. Né? Eu acho que isso é muito importante e a agricultura orgânica vem justamente nesse sentido. Sim, sim, e é bem interessante, porque daí você acaba deixando toda a sua propriedade em conformidade com a legislação. E isso é fantástico, porque, na verdade, se o governo encarasse a agricultura orgânica como uma parceira para regularização total de uma propriedade rural, pensa só, o governo não vai fazer nada, o próprio agricultor vai ser o olho do vizinho. É fantástico isso. E você transforma, por exemplo, você imagina toda criação de suíno, isso já existe muito no Paraná e Santa Catarina, mas produzindo seu gás. Né? E aí, existem algumas épocas que tem uma produção tão grande que ele começa a devolver aquela produção de energia elétrica a partir do biogás, começa a jogar na rede, quer dizer, você desafoga o sistema de energia. Sim, aqui, ó, inclusive aí tem uma questão, depois eu quero comentar isso, mas tem uma pergunta aqui da professora Josilda com relação a produtos endógenos. Produtos endógenos? Você tem alguma coisa com relação a isso ou não? Não, poderia só melhorar, eu não sei o que ela está falando especificamente com relação ao endógeno. O que seria esse endógeno que ela está dizendo? Eu estou na dúvida com relação a isso. Então, se você quiser complementar, então, por favor, complementa, daí a gente comenta aqui depois. Sabe, você falou com relação a essa questão da energia elétrica, é muito interessante, porque hoje, por exemplo, na Holanda, os criadores de gado leiteiro, tá? Que a Holanda também é um país que está, hoje em dia, tá partindo muito pro orgânico, né? Ela, Dinamarca, tudo isso. Sim. Né? A Europa em toda, né? A Europa em geral. A Europa inteira. E hoje, por exemplo, a propriedade rural holandesa, ela ganha mais dinheiro vendendo energia do que produzindo leite. Exatamente. Virou um subproduto o leite. Na verdade, a energia é o grande produto. Justamente.
Então, hoje, por exemplo, se você for pensar bem, você deixar de produzir biogás para produção energética numa propriedade rural, você está perdendo energia e dinheiro. É uma coisa impressionante. Isso é um desperdício mesmo, né? Caracterizado, porque você deixou de gerar receita, você deixou de gerar um insumo que é extremamente importante para a produção. Na verdade, a gente vê que o grande problema da produção convencional é que ela vai consumindo a matéria orgânica do terreno até ele chegar num ponto que ela não tem mais o que segurar. Você coloca, a planta absorveu rápido, o que não absorveu é lavado, vai para o lençol, vai embora, é desperdício. Então, quando você começa a aportar matéria orgânica no seu sistema, a fazer a reciclagem, você começa a ganhar em produtividade, você ganha em resistência nas plantas, você ganha em produtividade ao longo do tempo. Então, quando você joga isso fora, você está criando um impacto ambiental e está deixando de gerar divisa, né? Receita. Sim. Hoje, por exemplo, eu tenho só para você ter uma ideia, Leandro, eu tenho um sítio, fazem 3 anos aproximadamente, que eu nunca tive presença de agrotóxico no meu sítio. Toda a produção é sempre sem agrotóxico. Eu tenho uma produção de... o Kaique, que está aqui, um amigão, meu irmão aí, está aí agora assistindo a live, ele já esteve lá. Você não tem noção o tamanho das amoras que eu produzo no meu sítio, entendeu? E tudo somente com esterco curtido, tá? Sim. E água na medida certa. Então, isso é fundamental. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui, vamos lá. Ela é a nossa amiga aqui. Sou agroecológica, ecóloga. Produtos endógenos é a matéria-prima que é utilizada sem ter sido comprada. Existe na propriedade como os resíduos sólidos. Tá. E foi a Tayama.com, tá bom? Então ela é a agroecóloga, ok? Na verdade, assim, o que você tem que fazer? No seu plano de manejo, você tem que dizer todos esses insumos que você utiliza. Então, tá. E aí, quando você faz o seu plano de manejo, você vai dizer, olha, eu vou utilizar a cama de frango da minha produção, ela vai ser compostada e tudo. E você coloca isso num plano de manejo e você aprova no seu grupo e manda, e esse plano de manejo ele vai para a sua OPAC ou para a certificadora. Lá um especialista olha e fala, ó, isso aqui tá beleza. Ou ele pode falar assim, ó, não, esse processo aqui está indo contra a legislação. Ou nós temos uma norma aqui que não permite, por exemplo, tem algumas certificadoras que não permitem que você utilize morão de eucalipto tratado com tal produto, porque esse produto pode ser um contaminante ou é um produto muito perigoso. Então nós não aceitamos isso para você refazer. Agora, desde que esteja no plano de manejo e seja aprovado pela sua OPAC ou pela sua OAC, não tem problema nenhum. E até isso, inclusive, é incentivado. Quanto mais autonomia você tiver na sua propriedade, você produz as suas próprias sementes, você faz o seu próprio composto, você tem... Isso é mais interessante. Isso é a autonomia do produtor. E ele consegue fechar o sistema. Ele não tem justamente esse problema que eu disse de comprar um insumo de fora e esse insumo pode vir contaminado e contaminar a produção dele. Então, se você tem... Enquanto mais próximo você chegar à sustentabilidade da sua produção, também mais é perfeita com relação à questão orgânica. Exatamente. Eu participei de um evento há uns 4... Na verdade, foi o Congresso Brasileiro de Agroecologia e Internacional que esteve em Brasília há um tempo atrás. Eu participei de uma palestra que está se trabalhando o que agora? É tentar quantificar até que ponto cada propriedade dessa está mais ou menos dentro de um sistema de agroecológico, mais estável. E aí vai se pegando vários parâmetros para você poder medir, para ver em qual ponto você está nessa unidade de produção, mais estável ou menos estável. Um trabalho muito interessante. Que interessante. Então você pode estar em estágios diferentes. Por exemplo, eu posso ser uma produção agroecológica orgânica, mas de repente eu tô assim, nível de 1 a 5, eu estou no nível 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Porque a ideia justamente é lá na frente começar a incentivar quem está mais próximo da estabilidade, quem está mais avançado nesse processo. Até de uma forma, não sei,
pagar mais pelo produto, recompensar de alguma forma, mas a ideia é valorizar quem está fazendo tudo certinho e melhor para o sistema. E aí agora vem uma pergunta que é a pergunta crucial, eu acho, do produto orgânico. O produto orgânico realmente ele é mais caro? Se você for pensar nas redes convencionais, ele acaba sendo mais caro. Por quê? Porque ele tem um... Na verdade, na produção orgânica você não tem atalho, né? Uhum. Crescer as ervas, as espontâneas, o pessoal chama de pragas ou erva daninha, você não pode aplicar herbicida. Aplica hoje, amanhã tá morto. Você tem que capinar. E isso leva... Você usa mão de obra, isso é mais caro, isso leva dias. Então, não existe o atalho do herbicida, não existe o atalho do adubo de cobertura para poder acelerar uma produção. Você tem um ciclo para se fazer isso. Você tem um custo de produção, que a gente fala o custo de produção real. Esse é o custo real. Agora, quando você usa alguns atalhos, você abaixa esse custo. Só que, quando você pega esse custo real e bota numa rede de supermercado, e aí, uma história que a gente tinha é o seguinte, quando eu participava dava consultoria para uma fazenda aqui, o pessoal falava, olha, você pode botar qualquer preço que você quiser, eu vou botar 40% em cima. Se você botar muito caro, não vende, eu te devolvo. Eu não te pago, não tem consecução. Mas a nossa margem é 40%. Independente se você botar R$10, eu boto 4. Se você botar R$5, eu boto 3. É isso. Entendi. Tá? Então, entendi. Então, se você usa um canal que já tem um custo mais alto, realmente ele é produto mais alto. Agora, se você pegar um produto orgânico na feira ou numa cesta, muitas das vezes ele é o preço do produto convencional. Então, entendi. O que nós temos que pensar é o custo e o que está embutido no valor desse produto orgânico. Saúde, respeito ao meio ambiente, respeito à legislação trabalhista. Isso aqui, o produto orgânico, não é só um produto mais gostoso. Ele é um produto que leva muito mais do que apenas... A gente nem fala produto orgânico, ele fala o alimento. Para nós é alimento orgânico. Entendi. Essa é a questão. Tá. Então, agora já tá, para você ter uma ideia, falta 3 minutos e meio só para terminar a live. O negócio aqui voa. Eu falei para você no começo, que aqui quando você vê, você vai fluindo e tá indo para o final já. Então, bom, eu queria agora, Olena, agradecer demais a sua participação aqui e por ter aceito o convite para falar de um assunto tão interessante que é essa questão de orgânicos e certificação. Quem quiser ver essa live vai estar à disposição tanto aqui como no nosso canal do YouTube, também vai estar lá à disposição para assistir. E também quiser deixar alguma pergunta aqui, depois também está à disposição para deixar e a gente tenta responder da melhor forma possível para vocês, tá? E agora eu queria que você fizesse a sua despedida aí, Leandro, fazendo um favor. Tá joia. Eu que agradeço, Celso. Foi muito bom a gente vir conversando e esse tema é muito interessante. Tenho certeza que vai ficar muita coisa para ser dita. Muitas coisas, inclusive, podem ter mudado. Algumas coisas, legislação sempre altera alguma instrução, mas estou à disposição também no nosso canal lá, o Terra Preta. O objetivo é esse, multiplicar conhecimento. Se o pessoal tiver alguma dúvida, queira trocar alguma ideia, né? E estou à disposição para a gente conversar mais, outros temas. Fico muito feliz. O pessoal compartilhou, muita gente aí falou, não, vamos multiplicar, eu queria ir, mas eu não consigo, mas eu vou multiplicar. Então, agradecer, pessoal. Muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço muito e foi um papo sensacional, esclareceu muita coisa com relação à certificação, que sinceramente eu tinha várias dúvidas que foram esclarecidas aqui hoje, e agora, ainda mais essa questão dos 2 sistemas que tem para certificação, tem a questão também de todas as conformidades que você tem que ter para ser um produto certificado. Foi assim uma live bem esclarecedora. Eu tenho certeza que quem assistiu e quem assistir no futuro vai ter bastante informação legal. Aí o pessoal, tá todo mundo aí, tá curtindo aí, ó, Água de Floresta, São Paulo, a Aline, que sempre está aqui com a gente, tá? Que está sempre aqui participando, o Décio Verduras, né? O Wagner, o Alexandre lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, muito obrigado por participar, pessoal. Vai ficar gravado sim, tá bom? Tanto aqui na página do Instagram, quanto também no YouTube. Tá lá à disposição, pode assistir, pode repassar, e quem quiser seguir lá no YouTube,
É só seguir que sempre vai ter live nova lá. Semana que vem já tem mais live confirmada e vamos continuar levando informação pro pessoal aí. Parabéns para você, Celso. Muito obrigado. Obrigado você. Tá bom? Forte abraço. Outro. Tchau para todo mundo aí. Valeu mesmo. Quem foi? Abraço.